Começando mais um episódio do podcast O Analista. Conversa sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz e nesse mês de maio saiu uma notícia de que algumas instituições e empresas no Brasil vão participar de um experimento sobre o impacto da jornada de trabalho semanal de 4 dias. A iniciativa é da ONG 4-Day Week, 4 dias na semana, na tradução livre. E essa ONG ela conduz teses globais sobre a carga horária reduzida. O modelo a ser implementado nesse experimento vai ser do tipo 100-80-100, ou seja, 100% do salário, trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% da produtividade. Indicadores como estresse da força de trabalho, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, resultados financeiros e rotatividade vão ser aí os fatores avaliados ao final desse experimento. Quem conduz essa atividade é a Universidade Americana Boston College, que elaborou a metodologia da iniciativa. Alguns países já têm empresas implantando o formato. Dentre eles, a gente tem aí o Reino Unido, o Japão, Bélgica e Nova Zelândia. Tem também Portugal implementando aí esse estilo de trabalho. Aqui no Brasil, mesmo antes dessa iniciativa da 4-Day Week, já tem casos de empresas adotando o método. É a situação da agência de comunicação Shoot. O panorama geral é de felicidade e pessoas adotando uma nova postura, assim, né? Assumindo uma nova postura de estar mais organizada, ter uma melhor autogestão para o trabalho, para entregar o trabalho que antes era feito em 5, em 4 dias. Esse é Luciano Braga, publicitário, pós-graduado em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. Ele é fundador da agência Shoot, que é um estúdio de criatividade que cria projetos de comunicação para gerar impacto social positivo. É com ele que a gente vai conversar sobre o assunto. Olá, Luciano, obrigado por estar com a gente aqui nessa conversa de hoje no podcast O Analista. Eu sei que vocês já estão aí há mais de um ano operando nesse modo de 4 dias por semana. E quando a gente fala em uma semana de 4 dias de trabalho, muita gente diz que isso pode ajudar a resolver melhor as suas vidas pessoais. Alguns acham que podem descansar um pouco mais. E aí eu queria saber de você a tua percepção. Como é que vocês da Shoot como um todo têm essa percepção sobre como é que foi a implantação desse formato? Esse tipo de discurso tá sendo bem comum, assim. Eu estou percebendo as pessoas felizes por esse final de semana estendido em que elas conseguem descansar realmente e se desligar do trabalho, eu acho que isso é uma coisa importante de falar. As pessoas, num final de semana, através de 2 dias, às vezes não conseguem desligar, porque é tão intensa a semana de trabalho, sai na sexta-feira tão sobrecarregada que em 2 dias tu não consegue esquecer desse trabalho e quando chega a segunda tu tá com essa carga ainda em cima de ti, assim. Talvez com 3 dias isso seja diferente, percepção minha. Eu percebo isso, que às vezes 3 dias parece que eu esqueço às vezes do trabalho, esqueço como fazer alguma coisa, porque é realmente tempo bastante para pensar em outras coisas. Então é a percepção que as pessoas estão gostando, né? E quando eu pergunto, elas falam isso, que elas não voltariam para outro sistema, não querem, né? A nossa vontade, mas eu perguntei, vocês voltariam para o sistema de 5 dias por semana? Obviamente ninguém quis. E nas pesquisas que eu fiz, agora saindo da percepção minha e para as respostas que eu tive, a maioria disse isso, né? Estou mais organizada, estou mais focada, estou mais relaxada, pois resolvi minha vida pessoal já nos 3 dias que eu tive. Não chego com nada, né, com nenhum médico, nenhuma grande questão a ser resolvida que eu já resolvi no final de semana estendido. Então, o panorama geral é de felicidade e pessoas adotando uma nova postura, assim, né? Assumindo uma nova postura de estar mais organizada, ter uma melhor autogestão para o trabalho, para entregar o trabalho que antes era feito em 5, em 4 dias. Que bom que vocês estão tendo essa percepção. Tem alguns momentos da empresa
eu não sei se é o caso de vocês, mas principalmente aquelas empresas que têm entregas mais intensas, que podem exigir mais do time e talvez exigir mais tempo de dedicação. Como é que vocês lidam com a necessidade de aumentar a produtividade? Houve alguma exceção em que vocês tiveram que voltar aos 5 dias de trabalho na semana? Ou não houve essa necessidade? Houveram poucas exceções ano passado, pouquíssimas mesmo, mas mais do que eu gostaria, né? Mais do que as lideranças gostariam. E as exceções que aconteceram foi do tipo, a pessoa trabalha de terça a sexta, mas para entregar algo na terça, ela trabalha de segunda a quinta. Ela mudou o dia da folga, né? Então, ela continuou trabalhando 4 dias por semana, mas a folga que geralmente era na segunda passou para sexta, naquela semana específica, para ela ter uma entrega que era bem no início da semana e ela precisava daquela segunda-feira, né? Então, aconteceram poucas vezes, mas não era para ter acontecido, aconteceu por uma falta de organização. A gente se organizou, a gente alterou processos, a gente se organizou de uma forma diferente, e mesmo assim teve momentos que a gente teve que fazer esse mesh-mesh, né? A pessoa que tinha folga na sexta, que tinha na segunda, teve que trocar pela sexta, ou o contrário, né? Para usar aquele dia off para uma entrega. E para resolver isso, esse ano a gente está apostando mais em freelancers, então a ideia é que quem tem a folga na segunda tenha sempre a folga na segunda e não precise trocar seu dia off, porque a partir do momento que é um dia off, tu faz planos para esse dia off, né? Então, a pessoa que faz voluntariado, né, na segunda-feira, se eu tiro o trabalho dela, né, se eu tiro esse dia off, ela vai ter que talvez faltar esse voluntariado, ou faltar uma aula de teatro, ou faltar algo que ela simplesmente planejou, e isso não é bom, né? Então, por isso a gente não gostou. Aconteceram poucas vezes, mas esse ano a gente conversou de sempre que isso for necessário, a gente vai chamar um freelancer para trabalhar nesse dia que a pessoa está off, né? Obviamente a gente se organiza para tentar entregar outro dia, antes ou depois. Se não tiver como, a gente chama um freelancer, né? Certo. Me diga uma coisa, vocês seguiram algum formato de implantação ou criaram algum tipo de material de sensibilização interna para ajudar nesse processo? A gente não se baseou em nenhum específico. Não tem muitos formatos, a não ser todo mundo folgar no mesmo dia ou se dividir em equipes e cada pessoa trabalhando em uma escala específica, né? A gente escolheu a escala de um time estar de segunda a quinta e outro de terça a sexta, porque assim a gente está sempre online, vamos dizer assim. O cliente sempre vai ter alguém da chute para o cliente, para falar com o cliente qualquer dia da semana, né? Então, eu não tinha visto alguma empresa de comunicação que tinha feito isso. E, na verdade, acho que nenhuma outra empresa que tinha feito exatamente assim como a gente fez, né? E eu tô criando agora esses materiais de onboarding, ainda não terminei, tô adaptando, trazendo a questão de semana de 4 dias, porque todo mundo que está hoje... Teve 2 pessoas novas que a gente teve que explicar, né? Mas todo mundo já estava junto, então todo mundo já sabe como funciona. Mas tô criando um material... Não tem muito o que explicar, na verdade, né? O nosso trabalho funciona desse dia até esse outro dia e os outros dias são off. Então, vem com isso em mente, assim. E foi interessante no processo de seleção que a gente fez para escolher pessoas, que era isso, né? A gente sabe que a gente tem agora um diferencial em relação a outras agências de, aqui é só 4 dias, né? E era muito engraçado escrever isso no e-mail, assim, gente, só para avisar que aqui é 4 dias por semana. Nossa, que legal, sim, quero. Então, eu estou criando um material explicando direitinho como funciona, mas no fim das contas, a gente tem um processo organizado dentro de casa e tu trabalha só 4 dias por semana sem se preocupar com esse dia off aí, porque ele realmente é um sagrado, é um domingo para nós, né? Entendi. O time também participa do processo de construção do método e fazem algumas sugestões de adequação, ou foi algo mais simples de implantar? Foi mais simples do que a gente pensa? Foi bem simples de implementar. Quando a gente pensa em mudar o formato da semana, a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças. E felizmente a gente era bem organizado internamente, nosso processo. Então foi uma coisa meio simples, não simples, mas não tão difícil assim. A gente conversou com todo mundo, a gente definiu os acordos para fazer isso funcionar, que eram 3, era o dia off, como tu falou, um dia sagrado, é um dia que ninguém conta contigo, é o teu domingo, um outro domingo. A gente ia fazer menos reuniões e a gente ia tentar ser mais assíncronos, né?
Então, entender que no Slack ali a gente pode falar coisas ao invés de marcar uma reunião. E a partir do momento que a gente fala ali, a gente deixar toda a informação disponível para quem for pegar, porque essa pessoa pode estar no seu dia off e tu só vai ver ela depois do final de semana e pode demorar muito. Então, ser mais assíncrono é botar toda a informação que tu precisa, que tu quer, para as pessoas terem acesso. Então, nesse momento foi bem simples, teve conversa com todo mundo e ao longo do tempo a gente abre espaço, a gente tem conversas para que as pessoas ajudem a deixar esse modelo ainda melhor. A gente tem 1 ano e 2 meses aí de semana de 4 dias. A gente não viveu todos os contextos possíveis dentro desse 1 ano e 2 meses. Então, daqui a pouco vai ter um outro contexto, como foi esse de uma empresa que tinha 1 semana de prazo e a gente tinha que trabalhar 5 dias. Foi um contexto que a gente nunca tinha vivido. Então, a gente viveu, aprendeu como funciona e se adapta a partir da próxima vez que isso acontecer. E a gente tem ido assim. A partir do momento que surge um contexto novo, a gente para, conversa e vê o que isso implica no nosso modelo. Certo. Agora, Luciano, como é que você responderia para um empreendedor ou líder de uma instituição que possa se questionar da seguinte maneira? O questionamento assim, por que a minha empresa deveria pagar o mesmo salário para os funcionários para eles trabalharem menos? Como é que você responderia isso? É um ótimo questionamento, né? Basicamente, a resposta que eu daria é: essa pessoa vai fazer o mesmo trabalho ainda, mas em menos horas, né? Ela vai ser mais focada, ela vai ser mais organizada. A empresa tem que ser mais organizada, no fim das contas, para botar a semana de 4 dias em pé. E ao ser mais organizada, ela acaba matando muito tempo inútil, matando reunião inútil, tirando da pauta a perda de tempo, vamos dizer assim. Não que ela assuma, a perda de tempo sempre vai existir, procrastinação, reuniões inúteis sempre vão existir, né? Reuniões que duram 1 hora que poderiam ter durado 20 minutos, sempre vão existir. Mas a partir do momento que a gente se alinha, tá, a gente vai trabalhar 1 dia menos, essas horas somem, a gente não pegou as 8 horas da sexta-feira e distribuiu nas outras, não. As horas sumiram. Então a gente tem que entregar para o colaborador um processo mais refinado, mais interessante, mais organizado, para conseguir dar conta, né? Então hoje na Chute a gente entrega a mesma coisa que a gente entregava com 5 dias, mas com menos reuniões, com menos... com um trabalho que flui mais, vamos dizer assim. E ao fluir mais, as pessoas conseguem entregar mais em menos tempo, vamos dizer assim. Então, eu já participei de reuniões com empresas, e tá, mas a gente vai ouvir isso da nossa gestão. Então, se as pessoas fazem o mesmo em 4 dias, por que eu não forço elas a serem mais focadas, então, em 5? Para fazer ainda mais, né? Que seria o outro olhar de dinheiro a todo custo, né? Mas aí talvez esteja criando uma fábrica de burnout, né? As pessoas trabalhando 5 dias muito focadas e só preocupadas em entregar o máximo possível, elas procrastinam e fazem essas reuniões porque elas também precisam, né? As pessoas precisam de um respiro. Então, olhando pela Chute da minha visão, assim, do que tem acontecido, a gente tem entregado o mesmo trabalho. Um trabalho, por exemplo, que era feito em 2 semanas, a gente passou em 3. A gente distribuiu ele um pouquinho mais. Mas a gente não está fazendo menos trabalho. A gente faz meio que o mesmo trabalho, né? Mesmas horas, as campanhas ainda levam as mesmas horas que levavam antes. A gente só se organizou diferente para fazer em 4 dias, para as pessoas estarem online 4 dias por semana. É verdade. Falar de semana de 4 dias, para muitos ambientes, é coisa da fantasia. Mas vocês estão conseguindo fazer e implantar. E é interessante entender que é possível experimentar novos formatos e ainda assim manter a produtividade. Vocês estão de parabéns, hein? É isso. Obrigado pelo carinho, Denis. Que bom que você dá espaço para esse assunto. Eu sou um defensor desse assunto, né? Obviamente, então, que mais pessoas escutem, experimentem, se permitam experimentar, né? E ver como isso acontece. Eu acho que é o caminho natural. A gente ter mais tempo de descanso o dia. Hoje nossa rotina nos cansa muito, é muito feed, é muita informação, é muita coisa apitando ao nosso lado e talvez a gente precise de mais um dia de final de semana. Sem dúvida. E a gente mesmo que inventou essa ideia de final de semana e de dia de semana, né? A gente inventou, se foi a gente que inventou, a gente pode desinventar e mudar, né? Ou inventar uma outra coisa. Então, quem tem medo da semana de 4 dias, por achar que semana de 5 dias
é o que está escrito na pedra, né? É o porque a gente nasceu. Isso é uma ideia que tem nem 200 anos de vida, eu acho. Então, quanto mais cedo a gente se desapegar, talvez, dela, melhor para nós. É isso. Obrigado, Luciano, pela participação nesse episódio de hoje. Os desafios da saúde mental estão custando muito para as organizações, além dos impactos na sociedade. A adoção da semana de 4 dias, havendo interesse em experimentar, pode, de repente, ser bom para a empresa, para os clientes, para os colaboradores e para a sociedade. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer você que tem acompanhado aqui as nossas conversas. Não deixa de compartilhar esse episódio com os teus contatos e bora fazer com que mais gente tenha acesso a essas informações. Espero que você esteja gostando e conto com você aí num próximo episódio. Aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2. Fui!